Olá, seguidores do canal Brenda Santonioni. Tudo bem? Boa noite para vocês. Mais uma vez o nosso encontro aqui, né? E eu quero refrescar a memória de vocês, porque amanhã também temos duas lives. À tarde, com o professor Zé Carmo, que vai falar sobre oh meu Deus, as conquistas e ainda as lutas que a população negra tem que enfrentar, as conquistas já adquiridas e as lutas que ainda tem que enfrentar. E logo após, nós vamos conversar com Sérgio Vitarelli sobre como anda o turismo, né? Como está se preparando para assim que a pandemia permitir a volta desse setor que emprega milhares de pessoas no Brasil, movimenta milhões por ano, como vai ser. Então, o Sérgio, que faz parte do Circuito Serra de Minas, vai estar com a gente. Você que está aí no canal Brenda Santonioni, vamos aproveitar no Facebook. Embaixo já está a nossa live, é só você clicar aí no botão compartilhar. E aí, o que você vai fazer? Com que essa informação que nós vamos bater esse papo maravilhoso com a doutora Paola sobre legislação trabalhista, sobre Lei Maria da Penha, vamos responder as suas perguntas e que esse papo chegue a mais gente possível. É muito simples, é só compartilhar e assim a gente faz a roda da boa notícia, da boa informação, chegar ao maior número de pessoas possível. E é de graça, não é isso? Não custa nada, é assim que tem que ser. Lembrando que essa live tem um oferecimento da Look Pet Shop, da Floricultura Bicuíba, da Marmoraria Carrara, da Vidraçaria Mosaico e da Hospedagem Pet Melhores Amigos. Vocês vão ficar podendo saber dessas empresas lá nas redes sociais do canal Brenda Santonioni. Essa live vai ficar aqui no Facebook, tá? E amanhã ela vai para o YouTube. Se você não conseguiu assistir toda hoje, amanhã ainda dá tempo, vai ficar lá, pode assistir um pedacinho hoje, um pedacinho amanhã, não tem importância. O importante, queridos, é que vocês não percam as informações que aqui a gente faz sempre para você. E o canal Brenda Santonioni, todos os dias tem uma novidade. Seja dos bastidores da política, seja do mundo empresarial, seja alguma propaganda, alguma como chama, gente? Hoje eu estou perdendo as palavras. Alguma promoção para vocês, nós estamos fazendo todos os dias, domingo a domingo, porque é muito bom ter a companhia de vocês, e é para isso que a gente fez o canal Brenda Santonioni. Então, eu já vou colocar no ar, que ela já está aqui no estúdio, nossa querida doutora Paola Araújo. Boa noite, doutora Paola. Boa noite, Brenda. Boa noite a todos que nos assistem. É um prazer estar aqui com vocês, contribuindo, levando aí informação para toda a sociedade, né, para o público, de temas tão importantes e tão relevantes. Isso mesmo. Eu esqueci de falar, não vou falar agora de uma vez, só que eu estou com um brinco da VR Bijuterias, coleção outono e inverno, um oferecimento aí para vocês. Doutora, as legislações neste país mudam de tempo em tempo. Eu não sei se isso é bom ou se isso é ruim, porque também tem legislações antigas aí que hoje não faz parte mais do nosso dia a dia, do nosso tempo. Qual que é a sua opinião? Elas devem mudar mesmo, tempo em tempo, ou fez e acabou? Não, Brenda, elas precisam, de fato, realmente, o tempo todo estarem... precisam sofrer essas alterações, né? A sociedade, ao longo do tempo, ela sofre alterações e, com isso, as leis têm que acompanhar. Por exemplo, nós temos a CLT, que é a Consolidação das Leis do Trabalho, para aqueles empregados que são seletistas, ela é da década de 40, né? Mas ela ainda está vigorando. Então, de lá para cá, nós tivemos inúmeras alterações, como, por exemplo, a reforma trabalhista, que nós tivemos mais recentemente. Né? A Constituição Federal nossa é da década de 80, do ano de 88, né? Da década de 80. A anterior era de 1916. Então, a lei, ela, de fato, ela passa por alterações constantes, porque nós temos novas visões, novas modificações no mundo. Por exemplo, a Lei Maria da Penha, que hoje nós vamos abordar, é uma lei importantíssima, né? Ela é uma lei da década do ano de 2006, né? Então, são fatos que sempre aconteceram. A violência doméstica, ela não é um tema atual, na verdade, sempre existiu,
mas que virou uma lei posteriormente, muitos anos depois. Pensa nos nossos antepassados, né? Nos nossos avós, enfim, tudo que já passaram, já sofreram muitas vezes violência doméstica e não existia uma lei específica. Então, o direito, a justiça, né? Isso mesmo, constante modificação, constante alteração, e o que acaba trazendo para nós que somos operadores de direito um estudo constante. Temos sempre que estar ali atualizando. Sim, doutora, que a gente ouve bastante, principalmente da classe empresarial, principalmente os grandes empresários, que a nossa legislação trabalhista é muito carregada de tributos, é muito burocrática, custa muito caro para o empregador e que isso dificulta a abertura de novas vagas de emprego. Porque para contratar é caro, para demitir também é caro. Isso é fato? Realmente, se nós pensarmos pelo lado tributário, né, realmente temos muito impostos. O Brasil é um país, a gente sabe disso, né, em que vigoram muitos impostos. Mas se a lei está ali, ela está ali para ser cumprida. Então, por exemplo, olhando por esse lado, por esse viés trabalhista, né, nós temos a CLT, as empregadas domésticas têm uma lei específica das domésticas, mas existem alguns artifícios no sentido positivo, no bom sentido da palavra, como, por exemplo, existe hoje a possibilidade de você ter um MEI, existe os salões de beleza, onde você pode ali não ter um vínculo com, por exemplo, a manicure, porque ela às vezes tem um MEI e você pode fazer ali o salão parceiro, certo? Em que você não vai ter aquele funcionário ali como seletista, é óbvio que ele vai fazer o horário dele, a jornada, não vai ser subordinado, mas nós temos várias válvulas ali de escape para tentar minimizar esses impostos, né? Mas a lei está ali, ela precisa ser cumprida. Nós temos que pensar que também o empregado, né, o funcionário, é a parte hipossuficiente da relação e que, de fato, tem que ter um vínculo ali, se for no caso do seletista, né, ter o vínculo de trabalho reconhecido para que ele faça jus, por exemplo, nesse momento delicado que nós estamos vivendo de pandemia, por exemplo, a seguro-desemprego, ao auxílio-doença, se for preciso, né, a resgatar o fundo de garantia. Então, são vários direitos que são inerentes ali àquela relação empregatícia, e se o empregador, a empresa, fugir, né, omitir, tentar burlar, infelizmente o prejuízo lá na frente vai ser muito maior. Tá? Uma demanda trabalhista, né, uma condenação, vai ser o barato que sai caro. É justamente isso. Sim, mas durante a pandemia foi decretada uma nova legislação, né, que permite a pessoa fazer um horário, como que é, reduzido, o governo pagar uma parte, o empresário pagar outra, mas não demitir. Isso. Na verdade, o que acontece? Nós tivemos essa flexibilização durante esse período de pandemia, onde era possível o empregador fazer a redução de jornada e redução de salário. Então, suponhamos, reduz ali 50% da jornada do salário e vai reduzir proporcionalmente no salário, na remuneração daquele funcionário, e a outra porcentagem seria paga, né, oriunda do governo, tá? Então, isso aí seria redução de jornada e salário. E tivemos também a questão da suspensão do contrato de trabalho. O contrato de trabalho ficava suspenso por um período de 60 dias ou 90 dias, depois voltava a vigorar. Acontece que, no mesmo período em que o empregador ele reduziu essa jornada, né, e o salário, ou suspendeu o contrato de trabalho, ele vai ter o mesmo período, ele vai ter que posteriormente continuar com aquele funcionário, né? Então, aquele funcionário tinha uma garantia ali de emprego, uma estabilidade no emprego, sob pena de pagar uma multa se demitisse aquele funcionário, tá? Então, não é que no período de pandemia não se podia demitir, pode se demitir, mas se houve, né, o empregador aderiu a essa proposta do governo,
Aí ele vai ter que ficar com aquele funcionário pelo mesmo período em que ele suspendeu o contrato de trabalho ou fez a redução de jornada e salário. Ah, perfeito. Quando você fala a respeito de uma manicure, citando um exemplo da manicure no salão de beleza, que ela pode estar ali como parceira, não como um vínculo empregatício, não é isso? Isso tem que ser colocado no papel, tem que firmar um contrato? Temos. É uma E lei ela tem que ser MEI? Tem que ter um MEI. É uma lei específica, tá, Brenda? É muito conhecida como salão parceiro. O que acontece? O vínculo de emprego, só para a gente fazer ter uma visão geral, né, para eu poder explicar melhor. O vínculo de emprego, ele é caracterizado, de acordo com o artigo 3º da CLT, por alguns requisitos. Quais são eles? Seria a pessoalidade, por exemplo, eu sou funcionária sua e eu não tenho, se eu faltar hoje, não tenho como me fazer substituir, tá? Então, existe a pessoalidade, a onerosidade, que é o pagamento, é a conta-prestação pelo serviço ali prestado, a não eventualidade, ou seja, não é eventual, eu não vou ali de vez em quando prestar um serviço, eu tenho uma jornada a cumprir, um horário a cumprir, e a subordinação, recebe ordens, tem metas a seguir. Então, isso tudo caracteriza o vínculo de emprego. Então, o salão, por exemplo, eu posso ser dona de um salão, ter outras cabeleireiras que trabalham comigo, ter massagista, ter manicure, o barbeiro pode ter, né, outros barbeiros, colegas cabeleireiros que trabalham com eles, desde que não fique caracterizado todos esses requisitos que eu acabei de mencionar, que são no artigo 3º da CLT. E aí você vai fazer um contrato, tá? Existe uma lei específica, né, conforme eu mencionei, e através disso vão ser MEIs. Então, a manicure que trabalha comigo no meu salão, por exemplo, ela pode vir de terça a sexta, ela não quer trabalhar o sábado, ela vai ter a liberdade de fazer o horário dela, certo? Ela vai cumprir o horário dela, ela não é subordinada. Então, é uma parceria mesmo. Então, a lei do salão parceiro, ela tem essa vantagem, essa possibilidade. É necessário a presença do advogado, a figura do advogado para elaborar esse contrato, ou tem algum contrato padrão que a pessoa pode preencher? Brenda, eu falo que nunca existe um contrato padrão. Tudo realmente tem que passar pelo crivo de um advogado, porque cada caso é um caso, né? Muitas vezes o cliente chega para a gente e fala: ah, mas o meu caso é igual de fulano. Não, nós temos que analisar as particularidades de cada um. Por quê? Muitas vezes o cliente lê, chega uma informação para ele através da internet ou através de terceiros, ele imagina que aquilo ali se enquadra para ele. Por exemplo, vou dar um exemplo. Uma pessoa falou comigo: olha, eu quero contratar uma pessoa para trabalhar comigo, eu posso contratar ele como MEI? Ele vai fazer só a questão de controle administrativo da empresa. Falei, tudo bem, mas ele vai cumprir jornada? Ele tem que estar ali todos os dias? No dia que ele não puder ir, ele pode ser substituído? Ele vai receber por aquele trabalho? Vai. Então, você não pode contratar pelo MEI. Isso se chama pejotização. Você está burlando a lei trabalhista, falando: ah, não, ele é MEI, é uma prestação de serviços autônoma, né? Então, a mesma coisa se enquadra, não se enquadra a outras situações. Então, cada caso precisa, sim, ser avaliado para o advogado falar se realmente pode ser feito aquilo, né? Para você ter uma orientação jurídica, para você ter segurança, procure um advogado especialista naquela área. Não pegue modelos de contrato na internet que muitas vezes não vai se enquadrar ao seu caso. Às vezes uma vírgula faz toda a diferença, né, doutora? Com certeza, né? Já diz, nós temos na própria lei, fala, o advogado é indispensável à justiça. Então, realmente, cada um com a sua especialidade, com a sua especialização, confiem, né, em um advogado, e quando tiver dúvida, remeta ao advogado, procure aquele especialista ali de sua confiança e realmente peça para ele apreciar, para analisar o seu caso, antes de pegar qualquer modelo ou qualquer outra coisa na internet, porque o prejuízo pode ser maior. Nós temos, eu queria falar para vocês, queridos, que estão nos assistindo, que às vezes as perguntas que vocês colocam lá no Facebook, elas não chegam aqui para mim. As que chegam aqui para mim, eu vou colocando na tela,
tá? E eu tenho uma aqui agora, doutora, de nossa audiência, que se você conseguir responder, ótimo. Se não, depois a gente manda a resposta para eles. Boa noite. Como funciona para os funcionários contratados no serviço público que pegaram o Covid-19 no exercício da função enfermeiro, abriram o CAT e depois, no término do contrato, foram demitidos? O que você me diz sobre isso? Obrigado. O Robert está perguntando. Pois é. Hoje nós estamos aí com essa pandemia instalada, né, infelizmente, e nós temos ainda muitas dúvidas e acho que vão surgir mais dúvidas, surgirão mais dúvidas, teremos problemas para serem discutidos no futuro. Com relação à Covid-19 no ambiente de trabalho, como que funciona? É muito difícil a gente precisar que aquele funcionário, de fato, pegou Covid, né? Ele foi contaminado naquele ambiente de trabalho. Primeira coisa, então, é o empregador adotar as medidas sanitárias que são exigidas, né? Uso de máscara, álcool em gel, distanciamento, tudo isso que a gente acha que todo mundo já sabe o que tem que ser feito. Então, o empregador, ele é responsável pelo meio ambiente de trabalho, ele tem que fornecer ali os equipamentos de proteção individual e, nesse caso da pandemia, fornecer ali o mínimo de segurança para o funcionário. No caso do Robert, ele mencionou aí a questão que foi emitida a CAT. O que é a CAT? A CAT, gente, nada mais é do que um documento que fala que aquele funcionário, que aquele determinado empregado sofreu um acidente de trabalho, tá? E as pessoas muitas vezes, Brenda, acham que o acidente de trabalho é simplesmente perder um dedo, sofrer uma queda. Não, temos muitas doenças ocupacionais que são equiparadas a acidentes de trabalho, como, por exemplo, a Covid-19, né? Quem emite a CAT? Olha, a CAT pode ser emitida por um médico, pode ser emitida pelo empregador, pelo sindicato e até mesmo pelo próprio funcionário, tá? O ideal, no caso do Robert, parece que o próprio empregador abriu, ele falou, olha, abriu a CAT, né? Emitiu a CAT. Bom, reconhecido, então, que houve um acidente de trabalho ou que houve uma doença ocupacional que é equiparada a acidente de trabalho, esse funcionário, quando ele estiver liberado, apto para o trabalho, ele tem a estabilidade de 1 ano na empresa, certo? Então, por exemplo, vamos esquecer um pouquinho a Covid-19, depois eu finalizo. Um acidente de trabalho onde o funcionário, por exemplo, ele perdeu um dedo, ou sofreu uma queda, está com uma lesão na coluna, no joelho, não tem condições de trabalhar. Pode ser que esse funcionário, em razão disso, fique encostado, né, falando assim popularmente, pelo INSS, e quando o INSS liberar esse funcionário, falar assim, olha, você está ótimo, já pode voltar para o trabalho, como foi emitido, como foi reconhecido que aquilo foi um acidente, o funcionário tem a estabilidade de 1 ano, ou seja, durante 1 ano, após a cessação do auxílio-doença, a alta médica, durante 1 ano, ele não pode ser demitido, tá? Sob pena do empregador pagar uma indenização substitutiva. Então, a mesma coisa se aplica à Covid-19, tá? É o que a gente fala, eu não posso dar consultoria para casos específicos, porque o Código de Ética, o Estatuto do Advogado nos proíbe, tá? Mas ao mesmo raciocínio. Se foi emitida uma CAT, por exemplo, as pessoas também, só para facilitar o entendimento, Brenda, tem, por exemplo, doenças ocupacionais. Pode ser que um funcionário sofreu um assédio moral tão grande no ambiente de trabalho que aquilo ali originou uma síndrome do pânico, originou uma depressão naquele funcionário. E aí ele consiga comprovar que aquilo ali se deu no ambiente de trabalho. Então, isso é equiparado a acidente de trabalho, e aí esse funcionário também vai ter estabilidade de 1 ano no emprego após a alta médica. Perfeito. Doutora, a legislação de serviço público não se aplica a CLT nos funcionários públicos, não é? Mas os empregados, os gestores, eles têm
as mesmas implicações da lei? Eles têm que cumprir as mesmas leis? Eu acho que eu não entendi a sua pergunta. Eu quero falar o Você seguinte. perguntou se vai se aplicar a CLT ao caso de uma pessoa, por exemplo, que seja um funcionário público? Ou qual lei que rege o funcionalismo, então, no caso, já que não é adepto aí à CLT? Aí nós temos que ver qual funcionário, por exemplo, de uma universidade, por exemplo. Nós temos a lei dos servidores públicos, se não me falha a memória, a lei 812 de 90. Temos o regime jurídico único também, né, dos servidores. Por exemplo, a Prefeitura de Viçosa, nós temos a lei específica também, né, o regime próprio, às vezes estatutário. Então, tem que observar de onde que é aquele funcionário, qual é o empregador, né? Se ele é funcionário público, para poder enquadrar na lei específica. Entendi. Então, vai de município para município e de instituição para instituição pública, né? Exatamente. Setor público. Isso, exatamente. Excelente. Agora, eu queria entender o seguinte ainda da legislação trabalhista, que eu achei interessante que você postou lá nas suas redes sociais. Gente, por favor, sigam a doutora Paola lá no Instagram, porque todo dia, sempre tem posts, e semana que vem a gente tem live com a nossa querida Patrícia, né? Verdade. Dia 27. Terça-feira, dia 27, isso mesmo, falaremos sobre assédio moral, a importância da comunicação, né, no ambiente de trabalho. Falar em comunicação, como que o ex-patrão deve agir quando outra pessoa pede informação a ele sobre o funcionário? Ele pode falar à vontade do funcionário, as coisas negativas e positivas, ou ele pode negar essa informação? Como que funciona isso? Pois é, Brenda, essa é uma pergunta muito interessante, porque muitas pessoas não têm noção disso. E realmente eu fiz esse post lá nas redes sociais, e muita gente vem me perguntar: nossa, eu não sabia, que legal, né? Bom, o que acontece? Se o funcionário foi um bom funcionário, obviamente você vai passar as informações: olha, foi um excelente funcionário, trabalhou durante tal período, exerceu tal função. Mas quando você não tem uma informação positiva, gente, a melhor coisa você falar é o seguinte: olha, realmente trabalhou para mim, mas não posso passar maiores informações. Por quê? A partir do momento que você fornece uma informação desabonadora, o legislador entende que aquilo ali, aquela postura sua, vai causar dificuldade para aquele ex-funcionário conseguir um novo emprego, se posicionar no mercado de trabalho. Então, fala assim: olha, mas ele furtou, ele chegava atrasado todo dia, ele brigava com os colegas de trabalho, eu demiti por justa causa. Não pode. Essas informações não podem constar nem na carteira de trabalho, né? Às vezes o pessoal fala: mas eu fui demitido por justa causa, ou eu vou processar o meu empregador e isso vai ficar lá na minha carteira de trabalho. Não, essas informações não podem constar, não podem ser repassadas, tá? Porque, eventualmente, isso ocorrendo, se aquele ex-funcionário tomar conhecimento, ele pode ajuizar uma ação e, eventualmente, receber ali uma indenização por danos morais, tendo visto que houve um constrangimento, uma humilhação, né? Então, não repassem informações negativas a respeito de ex-funcionários. Se o funcionário, hoje, no momento em que ele é empregado, ele não está cumprindo com as obrigações, com o que está ali estampado no contrato de trabalho, você tem as medidas na lei para puni-lo. Aplica uma advertência, uma suspensão, né? Chama atenção, faz uma conversa. Por isso que a gente fala que é tão importante o diálogo. As empresas têm um código de conduta, um código de ética, porque o funcionário vai saber o que é permitido, o que não é, né? Então, o empregador, no momento dele chamar a atenção do funcionário, lógico, com todo o respeito, é no momento em que aquele funcionário é subordinado a ele. Não depois que ele saiu da empresa. Depois que ele saiu, aí a informação, você passa informação positiva, você não vai passar informação negativa sob pena de aí sofrer um processo e pagar uma indenização.
Nossa, mas uai. Aí a gente já fica um pé atrás quando liga para uma loja, uma pessoa não quer falar, por isso, patrão. Então, sim. Então já fica na cara, não quer falar porque algo de ruim aconteceu, mas nem sempre pode Exatamente. ser culpa do funcionário, né? Pode ter acontecido Isso. outras questões. Por isso que é bom Com evitar, né, certeza. doutora? Me perguntaram assim, mas como é que o ex-funcionário vai ficar sabendo que você passou informação negativa? Gente, já cansei de ver casos de funcionário falar, né, fez uma entrevista de emprego e falou, e a pessoa depois falou assim, sua referência não foi positiva. Infelizmente, também acontece isso. Então, não confie. Não passe informação negativa a respeito de ex-funcionário. Aquelas cartas de recomendação, elas são válidas legalmente? São válidas, né, Brenda? Mas, por exemplo, você vai receber uma carta de recomendação, você vai se portar só naquilo ali para contratar um funcionário, né? É muito relativo. Né? Uma carta de recomendação, mas fica a critério, né? É muito subjetivo, fica a critério de cada um. Hoje em dia, as empresas estão muito exigentes na hora realmente de fazer uma contratação de funcionário. É importante você passar aí aquele funcionário para uma entrevista de emprego, mas muito cuidado também numa entrevista de emprego com as perguntas que serão feitas. Existem aquelas perguntas também que eventualmente pode configurar ali um assédio, pode configurar ali questão como me fugiu a palavra, constranger o funcionário, né? Você pode fazer uma pergunta que desabone ali, por exemplo, falando de religião. Mas qual que é a sua religião? Você bebe? Como que você bebe? Porque o alcoolismo, por exemplo, é uma doença, né? Então, aquele funcionário pode entender, eventualmente, que determinadas perguntas ofenderam sua dignidade, que foram preconceituosas, perguntar qual a orientação sexual, né? Você tá grávida? Quantos filhos você tem? Então, são perguntas que as pessoas também têm que tomar muito cuidado no momento da entrevista. Mas a entrevista, de fato, ela é importante para você ver ali, dependendo do ramo da empresa, que aquele funcionário eventualmente vai ser contratado, vai lidar com o público. Você quer saber se aquela pessoa fala bem, se expressa bem, Sim. né? Então, a Uhum. entrevista, ela peneira de qualquer maneira o funcionário. Então, eu entendo assim que é imprescindível. Sim, perfeito. Agora, nós estamos falando aqui, eu vou colocar uma outra pergunta para você que chegou aqui, doutora, mas antes, para a gente arrematar a questão de perguntas, a rede social, ela pode ser usada, eu acho que é usada por alguns empregadores, para dar uma primeira peneirada aí, né? Ver o que a pessoa posta, o que ela frequenta, que tipo de opinião ela tem. Isso é uma oh meu Deus, um hábito já normal dos empregadores, né? É até lícito, Com né? certeza. Não, com certeza. Brenda, as redes sociais, as pessoas muitas vezes esquecem que ali estão sendo observadas por qualquer um, né? Inclusive, eventualmente, por um futuro patrão, né? Por um gerente de uma empresa, em que eventualmente você vai fazer uma entrevista. As redes sociais, inclusive, são utilizadas muitas vezes como provas em processos judiciais, né? Quantas vezes, né, vemos isso? Vemos, por exemplo, funcionários que às vezes expõem opiniões negativas do empregador ou da empresa nas redes sociais e ali sofre uma demissão, seja ela sem justa causa ou por justa causa. Então, as redes sociais, de fato, demonstram ali a postura daquela pessoa, como ela no dia a dia, né? E como ela se porta. Então, muitas vezes o empregador quer saber mais informações, abre a rede social e tá tudo estampado ali. Então, muito cuidado com o que vocês postam nas redes sociais. Mas se a pessoa posta um comentário negativo da empresa, isso é justa causa? Se a demissão Aí, vier? cada caso precisa ser analisado. Mas temos casos, por exemplo, de empresas, de ex-funcionários ou de funcionários que eventualmente relata ali uma coisa muito pessoal da empresa, uma informação da empresa, por exemplo, sigilosa, ou falando mal do ambiente de trabalho, ou falando mal do patrão, dos colegas, e aquilo ali pode sim ser configurado uma justa causa. Claro que se colocou uma informação muito pequena, Brenda, por isso que eu falo que cada caso tem que ser analisado,
Porque às vezes é uma coisa tão insignificante, tão pequena, que não cabe uma justa causa. Mas cabe ali por exemplo, uma advertência. Olha, não faça isso novamente, porque se você fizer, vai ficar... Pega mal para você, pega mal para a empresa, você está denegrindo a imagem da empresa, né? Então, muitas vezes a justa causa, ela depende de uma gradatividade de condutas do funcionário. Então, cada caso tem que ser analisado para ver se é um caso só de uma advertência ou se já geraria uma justa causa, né? E a justa causa, ela tem uma característica muito interessante, que é a imediatidade. O funcionário cometeu uma falta gravíssima, o que o empregador vai fazer? Imediatamente ele vai aplicar a justa causa, tá? Você não pode aguardar muito tempo para punir aquele funcionário. A justa causa é a maior de todas as punições, é uma falta gravíssima, né, cometida pelo funcionário, e os requisitos estão lá no artigo 482 da CLT. Então, ele não pode aguardar passar muito tempo, porque ocorre o chamado perdão tácito. Então, nós temos essa questão toda da justa causa também. O perdão tácito seria a prescrição, não vale mais não. Assim, não é uma prescrição, mas é como se você não pudesse mais aplicar a justa causa, já que você teve conhecimento dos fatos, por exemplo, há 30 dias atrás, e agora que você vai querer aplicar a justa causa. Então, você tomou conhecimento da conduta grave, procura um advogado, vê se realmente é um caso de aplicação, de enquadrar na justa causa, e aí imediatamente você vai demitir aquele funcionário por justa causa. Por exemplo, houve um furto dentro da empresa hoje, dia 22 de abril. Tomei conhecimento que o meu empresário furtou um produto, um celular, uma loja de celular, furtou um celular. Tomei conhecimento, mas eu não fiz nada com o meu funcionário. Falei, deixa passar, deixa para lá. Passaram alguns dias, vamos supor, 30 dias, 20 dias, né, 2 meses, aquele funcionário me trouxe outro problema e eu falei, agora eu vou demitir ele por justa causa. Mas por quê? A conduta que ele cometeu agora, num segundo momento, não é tão grave. Mas a que ele cometeu no mês passado, que foi o furto, por exemplo, é grave, que ensejaria justa causa. Aí eu vou demitir esse funcionário por justa causa, porque há 30, 40 dias atrás ele me furtou. Aí já não cabe mais a justa causa. Houve o perdão tácito. Vamos ver. Olha, a Flávia está te perguntando, deixa eu colocar aqui no ar. O funcionário que trabalha 12 por 36 tem direito a folgar nos feriados? A empresa pode colocar esse funcionário para trabalhar dias consecutivos? Se sim, como funciona? Pagamento, folga, hora extra, pagamento extra, folgas? Sim. Olha só, o funcionário, ele pode trabalhar em feriado, sim. O que a lei fala? O funcionário trabalhou em feriado, ele vai ser compensado com uma folga ou ele vai receber o pagamento daquele feriado em dobro, tá? Então, ele pode trabalhar. Nós tivemos um feriado alguns dias atrás, até que muitas pessoas me perguntaram se funcionário poderia trabalhar, agora eu não estou me recordando qual foi o feriado. Mas então, o funcionário pode trabalhar, tá? Desde que ele tenha, então, uma folga compensatória ou receba aquele dia em dobro, pagamento em dobro daquele dia trabalhado. E o que a lei fala? O funcionário tem que folgar, né? Realmente tem que ocorrer as folgas. E elas deverão coincidir com o domingo. Ela não é obrigatório que as folgas, por exemplo, sejam aos domingos ou os feriados, mas pelo menos um domingo a cada 3 semanas o funcionário deve folgar, tá? A escala 12 por 36, ela é muito interessante porque tem essa questão do revezamento. Por exemplo, quando você tem uma cuidadora de idosos, você não pode deixar, às vezes a pessoa necessita de cuidado 24 horas. Aí você não pode deixar uma funcionária trabalhando ali o tempo todo. Aí você vai e faz esse revezamento, 12 por 36. Então, isso te possibilita ali, o funcionário vai trabalhar 12 horas seguidas e vai folgar as 36 horas, tá? Então, eventualmente, esse funcionário que trabalha na escala 12 por 36, pode ser que o dia dele de trabalho caia num feriado. Aí tem que trabalhar. E quando você fala aí, eu queria que você voltasse um pouquinho na questão do domingo, que é obrigatório que pelo menos um domingo a pessoa folgue. O domingo é considerado um dia
O que que é que o domingo é considerado que ele tem essa obrigatoriedade de um domingo mínimo no mês? Olha, o domingo depende muito, tá, Brenda? Porque o domingo não é considerado um dia útil, né? Para expedientes bancários, para várias coisas. Mas temos empresas e determinados trabalhos que não tem como fechar a empresa no domingo. Uma siderúrgica, por exemplo, hospital, não folga, não tem como, né? Folgar no domingo, por exemplo. Não fecha essa empresa. Então, vai depender muito de cada caso, de cada ramo da empresa, né? Se eventualmente a empresa fecha os domingos, ótimo, todos os funcionários vão folgar no domingo. Mas se nós temos uma empresa, uma padaria, por exemplo, que funciona todos os dias da semana, você vai ter que fazer ali uma escala de funcionários para que cada funcionário tenha pelo menos uma folga por domingo a cada 3 semanas. Ele pode vender, né, a folga, e não quiser essa folga uma vez no mês, ele pode vendê-la. Eu não aconselho, não, Brenda, tá? A venda da folga, não. Não é igual às férias que a gente pode vender, não. É diferente. Tá? Não aconselho, porque aquele funcionário, o que acontece? O funcionário que não folga, eu não quero folgar, depois ele vai ter um desgaste emocional tão grande, um cansaço, na verdade, que ele vai deixar de ser produtivo. Então, para a empresa não vale a pena. Se for uma coisa esporádica, tá? Mas o ideal é que o funcionário folgue sempre. Ele tem que ter a folga dele para descanso. Perfeito. Quem está conosco agora é a nossa querida Patrícia Lima, que nós já fizemos propaganda da live no dia 27. Ei, Patrícia, boa noite. Agora, outra pergunta que você respondeu lá, doutora Paola, é que o trabalhador pode recusar-se a trabalhar no feriado? Eu não trabalho. Tem alguma penalidade, uma implicação aí para ele? Então, o Brenda, o que acontece? O funcionário muitas vezes fala, eu não quero trabalhar, eu quero folgar, meu feriado. É uma situação delicada, né? Porque você também quer ali que o ambiente de trabalho, que aquele funcionário fique satisfeito no local, mas ao mesmo tempo aquele funcionário, ele precisa de uma folga. Então, eu acho que tudo assim é uma questão de conversa, de diálogo, né? Você falou, olha, trabalha hoje, que você folga tal dia, eu te dou uma folga. Então, acho que falta, às vezes, nas relações de trabalho, muito bom senso, sabe? Empatia. Fica, às vezes, uma coisa extremamente engessada. Aquele funcionário que não tem coragem de chegar para o patrão para conversar, para pedir uma folga, para pedir um aumento, para pedir o que quer que seja, porque muitas vezes o patrão é arredio, é grosseiro, né? E o patrão que ele às vezes não sabe levar aquela situação se colocando no lugar do outro, né? Às vezes o funcionário com uma folga no feriado que quer viajar, que quer descansar, então acho que tudo sentado, conversado, resolvido, tá? Mas o funcionário ele não pode se recusar a trabalhar em feriado, não. Se faz parte da escala dele e ele faltar, né? Ele olha, tem que trabalhar, por exemplo, e não foi, ele vai ter aquele dia ali descontado no salário, é uma falta injustificada. Perfeito. Eu vou aproveitar o nosso tempinho aqui para poder falar, doutora, é uma utilidade pública, eu estou falando em todas as lives. O telefone do Disque Saúde da Prefeitura, gente, para informações sobre o Covid, é 3612 8000, tá? E a Central Covid também, 34. São 2 telefones para vocês aí saberem na fonte das informações, não compartilhar fake news antes de fazer algum comentário, pesquisar lá com as pessoas que estão à disposição para dar essas informações. Doutora Paola, eu queria falar com você o seguinte agora. As mulheres acabam sofrendo, aí nós vamos entrar aí na questão da Lei Maria da Penha nos minutos Brenda, que eu faltam. posso só te interromper e fazer um adendo? Pode, Porque claro. eu não me recordo o nome da seguidora aí que mandou a dúvida, falou até do regime 12 por 36. A Flávia. Flávia, pois é, ela falou que trabalha no regime 12 por 36. Quem trabalha no regime 12 por 36 e eventualmente cai com o dia de trabalho lá no feriado, ela não recebe aquela remuneração em dobro, não, tá? Isso aí é para quem trabalha, por exemplo, de segunda a sábado, mas a jornada 12 por 36 não tem essa questão de pagamento em dobro, só para poder esclarecer isso aí, que senão depois eu vou confundir a cabeça do pessoal.
Patrícia está falando que a relação de confiança deve ser construída para esses tipos de conversa. Deve ser quando o empregado de conversar com o patrão, né? Exatamente. Tem que ter, né, Brenda? O diálogo faz parte da sociedade. Como que a gente vive em sociedade sem dialogar, né? Então, você vê que essas empresas que patrão não tem diálogo com o funcionário não tem liberdade de chegar para o patrão e, às vezes, fazer uma crítica ou fazer uma sugestão, são empresas que são fadadas a fracasso. A empresa, quem faz o nome da empresa, é claro que se tiver um material bom, se for uma empresa atuante, mas são os funcionários. Eu falo que toda empresa é um CNPJ com vários CPFs dentro. Você tem aquele funcionário, ele precisa estar motivado, ele precisa estar alegre, ele precisa estar indo trabalhar com satisfação. Se você tem um funcionário desmotivado, um patrão que humilha, que constrange, não vai ser um ambiente produtivo, a empresa não vai lucrar e o objetivo final da empresa, infelizmente, não vai ser alcançado. Então, o diálogo ele é essencial, acho que em todos os setores da nossa vida, né? Então, é realmente importante as empresas terem a questão do canal de denúncias, porque quantas vezes nós vemos a questão de assédio moral e assédio sexual no ambiente de trabalho e o funcionário não sabe como que eu vou fazer, para quem que eu vou falar, para quem que eu vou me portar, porque ele é o meu superior, eu sou subordinada, ou é um colega de trabalho que está assediando, como que eu vou fazer? Então, o canal de denúncias, ele é fundamental nesses casos para que a empresa tome conhecimento do que está acontecendo, né? Investigue a fundo para saber se houve um assédio moral, ou um assédio sexual, ou qualquer conduta desabonadora, abrace a vítima e, obviamente, puna, né, o agressor, o assediador. Então, o diálogo, ele está por trás de tudo. Ele realmente é uma ferramenta indispensável. Então, vou aproveitar o gancho que você falou de assédio moral. A mulher, normalmente, parece que sofre um assédio moral maior, mas também parece que para o homem provar que recebeu algum assédio moral de uma mulher é mais difícil. Isso tem relação? Isso é fato? É fato, sim. Tanto o assédio moral como o assédio sexual geralmente ocorrem mais com o sexo feminino, com a mulher, talvez pela fragilidade da mulher, né? Ou por essa imagem que infelizmente está enraizada na nossa sociedade de que o homem pode chegar e tocar na mulher sem seu consentimento, ou fazer uma piadinha de mau gosto, né? E chamar a mulher, hoje você tá bonitona, hoje você tá gostosa, essa roupa te deixou muito bem. Convidar a mulher para sair, fazer cantadas, brincadeiras de mau gosto. Então, é uma cultura, infelizmente, que já vem ao longo dos séculos na nossa sociedade. Então, de fato, o assédio moral e o assédio sexual ocorrem, em sua grande maioria, para com as mulheres. Geralmente são as vítimas. E realmente são condutas muito difíceis de serem comprovadas. Porque, por exemplo, o assédio sexual geralmente ele ocorre quando está só o agressor e a vítima. Geralmente o agressor não faz isso na frente das outras pessoas, né? Então, o que é o ideal? Sofreu um assédio moral ou um assédio sexual, teve testemunha, começa a fazer uma anotação, faz um diário. Olha, hoje, dia 22 de abril, fulano de tal me tocou, me pegou pela cintura, ou falou que se eu sair com ele vai me oferecer uma vantagem, um emprego. Quem viu, anota o nome das testemunhas. Se tiver como gravar áudios, vídeos, façam dessa maneira, né? E o que eu falei, é super importante você comunicar ao seu empregador, ao seu superior, o que está acontecendo. Porque a partir do momento que a empresa toma conhecimento daquele assédio moral ou daquele assédio sexual e ela se omite, ela está atraindo para si ali na verdade, ela tem que ter uma punição, ela tem que tomar uma atitude. Então, quando a empresa não faz isso, ela está ali, de certa forma, tampando sua peneira, deixa acontecer, né? Deixa lá para frente. E aí, depois, obviamente, vai vir um processo trabalhista e a empresa será condenada se a vítima conseguir comprovar que houve aquele assédio moral ou assédio sexual, que muitas vezes vem velado, vem calado,
né? Mas pode vir, por exemplo, através de mensagens, através de e-mail, através de telefonema. Então, hoje em dia, todo mundo tem o celular na mão. Tá com o celular? Grava, filma, faz o que der para ser feito. Se tiver testemunha, ótimo, excelente. Se não tiver, você vai utilizar dos meios que são possíveis naquele momento. E aí as pessoas acham que sofreram um assédio. Eu sofri um assédio pelo meu colega, porque o assédio sexual moral, ele não é só aquele do patrão ou do superior hierárquico para com o subordinado. Ele pode ser entre colegas e pode também ser daquele empregado para com seu superior. Então, as pessoas acham que eu sofri um assédio moral e eu quero processar o meu colega que me assediou. Na verdade, quem vai ser processado neste momento é a empresa, é o empregador. Porque ela é responsável pelo meio ambiente de trabalho saudável. Oh, mas não é injusto, não, com o empregador? Não. Quem vai ser aí processado vai ser a empresa. A empresa ela é responsável pelos atos de seus funcionários e prepostos. Por isso que é importante você estar conscientizando seus funcionários, certo? Fazendo, por exemplo, reuniões, dando treinamento para o funcionário, falando da importância, o que é o assédio sexual, o que é o assédio moral, o que essa empresa aqui proíbe. Deixar claro que a empresa não vai dar regalia, não vai passar a mão na cabeça de ninguém, que vai ser punido quem tiver esse tipo de conduta, né? A empresa, quando ela realmente leva isso a sério, ela pune aquele assediador. Ela abraça a vítima. Vem cá, isso não vai voltar a acontecer. Por quê? A vítima, quem sofre assédio sexual e moral, passa a ficar uma pessoa improdutiva no ambiente de trabalho, perde a vontade de ir ao trabalho, ela começa a se isolar no ambiente de trabalho, e aí começa a ter uma síndrome chamada síndrome de Burnout, em que a pessoa tem sudorese, depressão, chora para ir para o local de trabalho, não quer ir para o trabalho, está depressiva, dá síndrome do pânico, tem pessoas que têm dor de estômago, dor de cabeça constante, e começa a faltar o serviço, e aí o prejuízo para a empresa é muito maior, né? Então, a empresa, se eventualmente for condenada no processo porque o funcionário sofreu um assédio sexual ou moral, aí ela tem o direito de regresso depois contra aquele assediador, tá? Mas o funcionário que sofreu assédio, ele entra na justiça em face da empresa e a empresa posteriormente teria o direito de regresso em face do agressor. Perfeito. Agora, doutora, as mulheres normalmente, pela dificuldade ali de ser gravado, de ser filmado, ou de testemunhas, como você mesmo bem colocou, normalmente acontece o assédio só os dois, às vezes não está com o celular na mão, fica muito receosa de levar esse caso adiante e com medo de ser rechaçada, chamada de mentirosa. Para isso foram, claro, criadas as delegacias de mulheres para ser atendida melhor, porque também a recepção de uma delegacia só por homens também impedia algumas mulheres de ir lá fazer a denúncia. E depois, aí nós temos a Lei Maria da Penha, que nós vamos falar agora um pouquinho sobre ela também. Ajuda, né, que já dá mais estímulo, mais força, saber que existem vários mecanismos aí, de acordo com o que você sofrer, para você chegar até a justiça. Mas ainda há um limitador da questão de será que eu vou levar isso para frente? Será que eu vou ter um desgaste? A justiça demora séculos e eu vou ficar desgastado. Foi na empresa, meu patrão vai ficar chateado comigo. Tem muito disso ainda que acontece com as mulheres, né? Infelizmente, Brenda, é verdade, né? As pessoas se sentem constrangidas, acham que estarão fazendo mal para o empregador, mas muitas vezes a pessoa não pensa que se ela também não fizer aquilo, se o empregador tinha conhecimento e não fez nada, ele atraiu para si ali aquele ônus, aquele problema, e agora ele vai sofrer as sanções. Mas ao mesmo tempo a pessoa que se omite, né, que já se isola, já vem às vezes até acarretando uma depressão e posteriormente pode vir a cometer o suicídio, ela tem que pensar que se ela sofreu aquilo ali no ambiente de trabalho e ela não fez nada, infelizmente pode ser que venham a ter outras vítimas dessa mesma situação, né? Então a gente tem que pensar, se eu não fizer nada agora,
O prejuízo para mim está sendo muito grande, emocional, psicológico, mas poderemos ter outras vítimas, outras pessoas no meu lugar que vão passar por isso também. Então, se a gente fizer uma retrospectiva e voltar no tempo, se a gente pensar lá nas nossas avós, bisavós, que lutaram, por exemplo, pelo voto, se elas não tivessem tomado a frente naquela época, nós não votaríamos hoje. Né? Alguém tem que dar a cara a tapa, vamos dizer assim, lutar pelos nossos direitos, né? A mulher tinha que pedir autorização para o homem para poder viajar, né? E por isso que a gente fala que realmente a lei é uma mudança constante, né? Ela precisa ser alterada o tempo todo. Então, se eu pensar nesse momento que realmente a lei é morosa, sem sombra de dúvidas, a justiça brasileira é morosa, né? A lei é morosa, a justiça, né? Ela é lenta, sim, mas se eu for pensar assim, então ninguém nunca vai fazer nada, né? É difícil, mas a gente tem que correr atrás dos nossos direitos. Eu não vou sofrer aqui, eu sofri já o assédio sexual, o assédio moral, e simplesmente vou sair da empresa, né? E deixar isso passar. Não, o ofensor, né? Precisa ser punido. A empresa, por não ter tomado nenhuma atitude, ela tem que ser punida. E, eventualmente, essa pessoa pode ter até um ressarcimento por danos materiais, porque precisou fazer um tratamento, Brenda. Muitas vezes as pessoas precisam fazer um tratamento psicológico, acompanhar psiquiatra ou psicólogo, fazer uso de medicamento. Então, o prejuízo a longo prazo ele é muito grande. Realmente, a justiça amorosa, as pessoas se sentem muito humilhadas, né? Pensam que podem perder uma ação por não conseguir comprovar aquilo que aconteceu, mas a gente não pode deixar passar esse tipo de situação. Se todo mundo começar a encarar dessa maneira, vai ficar complicado. Precisa ter coragem para fazer as denúncias. Agora, acontece um outro caso também, que aí é questão de justiça, que o funcionário fala assim, eu não vou levar meu patrão na justiça, não, senão os outros vão ficar sabendo, aí depois ninguém vai querer me dar emprego, e aí também acontece talvez com as mulheres isso. Mas como eu quero ir para o lado agora da lei, entender o seguinte, doutor, claro, muitos avanços na Lei da Penha, infelizmente a lei não conseguiu ainda diminuir tanto a violência doméstica que nós imaginávamos, mas muitos homens estão sendo punidos. A Lei Maria da Penha também se aplica a um casal homoafetivo, duas mulheres vivendo junto? Sim. Se uma delas ela se identificar como mulher ali daquela situação, uma transexual feminina, por exemplo, a Lei Maria da Penha se aplica. Muitas vezes as pessoas imaginam que se aplica só ao casal hétero. Não, tá? Tem uma transexual feminina e eu me identifico como mulher, eu nasci do sexo masculino, mas eu me identifico como mulher naquela relação. Então, a Maria da Penha não faz distinção. Lá no artigo 5º, se você me permite, fala isso na Lei Maria da Penha. Olha só, para os efeitos desta lei, configura violência doméstica e familiar contra a mulher qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual, psicológico e dano moral patrimonial. Então, ela não fala que tem que ser mulher, mas o gênero, tá? Então, tem muito essa questão e as pessoas não sabem, muitas vezes não têm conhecimento disso. A Lei Maria da Penha não se aplica ao homem, que muitas vezes a gente ouve os homens falar, eu vou pedir Maria da Penha para mim. Aí não. Isso ouve mesmo, já ouvi isso. Mas aí é o seguinte, você falou de uma mulher transexual. Duas mulheres lésbicas, elas aí se aplica também as de violência como contra? Sim. Né? Se ela se identifica como mulher ali, se ela muitas vezes é reconhecida ali naquela relação como mulher, isso pode ser aplicado, sim. Agora, doutora, nós temos também a questão emocional. Muitas mulheres dão a queixa, o marido passa a lábia, e não é que a mulher é boba, que a mulher nada disso, mas está vivendo uma confusão mental, está sensível, né, psicologicamente, ela vai lá e retira. Vou retirar, e volta com ele, e aí, de novo, ele vai bater e vai falar, eu te amo, porque é uma recorrência isso, né? Muito grande.
A Lei Maria da Penha tem algum parâmetro para poder balizar isso ou proteger essa mulher que você viu que já está vindo de novo, mas é uma questão psicológica? Então, o que acontece, Brenda? Muitas vezes as pessoas acham que relacionamento abusivo, né, a Lei Maria da Penha só se aplica para os casos de violência, violência no sentido física, né? De espancar, de dar porrada. E ela abrange muito mais, ela é muito maior do que isso. A Lei Maria da Penha, muitas pessoas também criticam, mas ela é considerada a terceira melhor lei contra a violência doméstica no mundo, segundo a ONU. Então, ela não é só a violência física. Tem a violência física, propriamente dita, que são o quê? São as agressões, né? Os ferimentos, torturas, você cortar a pessoa, você queimar a pessoa, espancar, atirar objeto, puxar cabelo, sacudir. Isso é violência física, da porrada, né? Então, tem essa questão da violência física, tem a violência psicológica, que é um absurdo, né? Que são as ameaças, o constrangimento, as humilhações, a manipulação, o isolamento. Muitas vezes o agressor ele isola a vítima, não deixa ela estudar, não deixa ela viajar, não deixa ela encontrar com os amigos, com família. Então a vítima fica isolada, né? Existe aquela vigilância constante ali, a ridicularização daquela pessoa. Geralmente a pessoa é tão manipuladora que ela começa a distorcer e omitir da pessoa determinados fatos para causar uma confusão mental tão grande na mulher, ao ponto dela falar assim, mas será que eu tô bem psicologicamente? Será que eu tô com uma sanidade mental? Tem até um termo em inglês chama gaslighting, que é utilizado para isso. Então, a mulher começa a achar que ela tá louca, né? Tem a violência sexual, como o próprio nome já diz, que é o estupro, é você obrigar a mulher a, por exemplo, ter uma relação sexual que ela não quer, ou assistir. Eu não quero assistir vídeo pornográfico. Ele obriga a mulher a assistir vídeo pornográfico, a participar ali, às vezes, de uma relação a três. Gente, a gente tem que expor, né, ô Brenda? Às vezes eu tô falando isso, às vezes a pessoa assusta lá do outro lado, mas a gente tem que falar o linguajar, porque as pessoas não sabem que isso é uma violência sexual. E isso acontece o tempo todo. Não é um fato isolado que acontece ali ou em outro lugar. São todos os dias, é o tempo todo. Mulheres são mortas. Não sei quantas mulheres por hora no Brasil, né? Então tem essa questão, por exemplo, exigir que a mulher engravide. Isso tudo é uma violência sexual. Forçar matrimônio, proibir métodos contraceptivos, a violência de ordem patrimonial, que também acontece muito. É o homem, por exemplo, que tem o controle do dinheiro e eu vou ficar com o seu salário, pode me dar aqui porque eu que administro, eu que pago as contas da casa, você gasta demais. Rasga, quebra cartão de crédito da mulher, rasga seus documentos pessoais, às vezes objetos de trabalho, destrói, né? Isso quando deixa ela trabalhar, né? Exatamente, né? Justamente para causar na mulher aquela insegurança tão grande, ao ponto de falar: você vai me largar? Mas você vai viver de quê? Você nem trabalha. Você depende de mim, né? Então tem a questão do furto, do estelionato e a questão também moral, né, Brenda? Que é acusar a mulher de traição. A mulher é sempre a culpada de tudo no relacionamento. Se o relacionamento está ruim, a culpa é da mulher. É ela que está traindo. Também tem a questão do homem expor a vida íntima, às vezes para os colegas, quer dar uma de gostosão, de bonitão, e começa a expor a vida íntima, né? Faz críticas mentirosas, ofende, xinga a mulher, deixa a mulher sem autoestima, né? Critica a maneira de se vestir, tá? Então tem toda essa questão que engloba a Lei Maria da Penha. Então, por isso que eu falei extensa. Mas, Brenda, voltando à sua pergunta, que eu dei uma volta para chegar na resposta, ela realmente, as mulheres, infelizmente, muitas vezes voltam atrás, tá? Elas são reincidentes. É uma coisa que, infelizmente, acontece o tempo todo. É um ciclo vicioso. É o ciclo da tensão,
é o ciclo da lua de mel e é o ciclo da explosão, tá? Então, começa lá na tensão, que o homem muitas vezes fica irritado por coisas insignificantes e a mulher é humilhada e muitas vezes ele tem acesso de raiva e ela evita qualquer atitude que possa lhe deixar ele mais irritado, porque ela fica assustada com aquela situação toda, né? Então, ela toma muito cuidado no que ela vai falar, no que ela vai fazer, para não provocar na cabeça dela, né? Para ela não provocar aquele homem. Então, esse é o ciclo da tensão. Logo depois, a gente tem o ciclo da explosão, que são os atos de violência, a materialização daquela tensão, né? Em que a mulher, o agressor, perde o controle e aí começa a humilhar, muitas vezes a ofender, começa toda essa questão aí que a gente acabou de abordar. E aí a mulher, ela sente medo, ela fica com raiva, com ódio, insônia, vergonha, começa a ter depressão. Ela tende a se distanciar do agressor, procurar ajuda, ir para casa de algum parente, de algum amigo, né? Então, essa é a fase que a gente fala da explosão. Então, tem esse distanciamento. E aí, a terceira fase, que é a fase da lua de mel, que é quando a mulher, muitas vezes, busca ajuda, fala, vou separar, vou divorciar, faz a denúncia, procura a delegacia, que seja delegacia ou delegacia da mulher, e o homem depois, ele se arrepende, né? Ele se humilha. Ai, por favor, eu preciso de você, eu prometo que eu vou mudar, eu estava errado. E a mulher começa a ficar balançada. O homem se torna tão amável que ela acredita que, de fato, ele está arrependido, que ele vai mudar. E ela está num ciclo de dependência emocional, muitas vezes, tão grande, que ela fala, por que que eu fui procurar a polícia? Por que que eu procurei advogado? Por que que eu procurei amigos? E ela começa a se sentir... ela não é mais a vítima ali, ela é a agressora. É um absurdo, é uma lavagem cerebral mesmo, né? E aí a mulher se sente responsável pelo que houve, e aí acaba cedendo, passa por aquele período ali dos primeiros dias, que são ótimos, são as mil maravilhas, a lua de mel, né? E o que acaba estreitando a relação de dependência ali entre o agressor e a vítima, né? E depois volta a gerar a tensão. Gente, as mulheres precisam entender uma coisa. Quem é violento uma vez, duas vezes, vai pedir perdão e vai voltar a ser violento. Faz parte da natureza dele. Claro que existem, sim, casos de homens que podem se modificar. Mas, no contexto geral, Brenda, infelizmente é isso que acontece. Aí é o ciclo, né? O ciclo da explosão, da lua de mel, da tensão. Aí a mulher faz a denúncia, consegue a medida protetiva, mas se arrepende porque o homem está pedindo desculpas e ele fala que ele não teve culpa, porque ela fez tal coisa e que aquele acarretou uma raiva no momento, né, que deu aquela explosão nele, mas não vai voltar a acontecer. E aí a mulher cede e aí começam, e é gradativo, né? Eu falo que é uma linha muito tênue, muito sutil. A violência doméstica não é simplesmente você estar com uma pessoa e de repente a pessoa te espanca. Ela começa muito sutil, com as agressões psicológicas, com as brincadeiras de mau gosto, né? E aí depois que geralmente parte para agressão física, levando a mulher muitas vezes ao suicídio ou a grande maioria das vezes à morte também, infelizmente. Violentômetro. O número 1 lá embaixo, né? Parece que começa com assovio, né? Com fio-fio, e vai chegando até espancamento e outras coisas piores que a gente vê por aí. E, infelizmente, é muito triste. Diariamente, né? No Brasil é diariamente. Ô, doutora, nós vamos encerrar. Eu quero te agradecer muito, foi um papo maravilhoso. Peço mil desculpas, atrapalhei o seu descanso aí familiar, mas a gente tem que falar isso. E eu gostaria muito de ter te convidado, que você fosse uma das nossas parceiras aqui no programa, no canal Brenda Santunioni, por causa da sua facilidade de falar. A gente acha lindo tudo que vocês estudaram aí, que vocês escrevem muito bem, é lindo, mas a gente não entende tudo. Então, vocês têm que popularizar para a gente poder correr atrás dos direitos da gente. Então, nós falamos aqui nessa live a importância da lei do marido, os avanços,
falando da legislação trabalhista, na questão do... Eu não sabia que era o patrão que era responsável por todos os sites dos funcionários. Muita coisa boa vai acontecendo aqui na live, a participação das pessoas também, e a gente vai passando para a população, doutora, a informação. E eu sou do popular, claro que a gente tem que rebuscar, vocês têm uma retórica aí, uma meta, né? Eu não sei como que fala na hora de escrever, e tem que ser assim mesmo, cada um tem as suas tradições, cada setor. Mas o povo está carente de alguém que fala a língua dele para ele se sentir empolgado. Aquela vítima que está em casa, ou se não assistiu hoje, alguém vai compartilhar para fulana, nem que seja para dar um toque, sabendo que ela está passando por isso tudo. Vou mandar para ela aí na live, ela vê se ela se toca, sem ser invasivo na vida, na privacidade da pessoa. Muito obrigada. Lembrando que no dia 27, a doutora faz outra live com a nossa querida Patrícia. Lá no seu Instagram ou no Instagram da Patrícia? No Instagram da Patrícia Lima. Tá bom, mas lá no da doutora você vai saber informar também. Vamos seguindo todo mundo aí, porque ajuda bastante. Muito obrigada, querida. Eu queria que você falasse aí disso da nossa audiência. Claro, Brenda, agradeço muito a oportunidade de, mais uma vez, né, estar aqui abordando. O vocabulário tem que ser um vocabulário simples, que o outro que está lá do outro lado me entenda, que a minha mensagem chegue para ele de uma maneira que ele entenda claramente, né? Então, o meu objetivo é esse, né, difundir a informação de fato. Estou à disposição, adorei participar aqui com você dessa live. Mais uma vez agradeço e parabenizo você por trazer temas tão importantes, sempre estar fazendo lives com temas muito relevantes, né? E você é digna de muitos aplausos. Parabéns pela pessoa que você é e por tudo que você já foi e que virá, e que você conquiste todos os seus objetivos. Vamos chegar lá, né? Ajuda, então vamos chegar lá. Tem que batalhar, como você falou, tem que ter coragem, né? A gente chega lá. Um abraço para você. Gente, amanhã, não esqueça, tem 2 lives, 17h30 e 19h no canal Brenda Antonioni. Doutor, um abraço. Só um adendo, agradecer também o público, né? Eu esqueci de agradecer aqui todo mundo que esteve conosco ao longo de 1 hora e quase 10 minutos aí me ouvindo, e às vezes eu me estendo muito, mas agradecer aí também ao público que participou junto conosco. Isso mesmo, e lembrando que compartilhando a live, mais pessoas vão ter acesso a ela depois. De maneira simples, até um presente para dar para alguém. Deixa eu ver quem falou o último, que é o Will Jinx, falando parabéns também. Obrigada. Patrícia, nossa amiga, ele também elogiou a explicação. A participação vale a pena. Beijo, doutora, com Deus. Um beijo, muito obrigada, uma boa noite.